Palavras diárias de Deus. Quando Deus fala, você deve imediatamente receber suas palavras para comer delas. Não importa o quanto você entenda, mantenha o ponto de vista de que você apenas se concentre em comer, vir a conhecer e praticar sua palavra. Isso é algo que você deve fazer. Não se preocupe com o tamanho que sua estatura pode atingir. Simplesmente se concentre em comer de sua palavra. É assim que o homem deve cooperar. Sua vida espiritual é principalmente entrar à realidade onde você come e bebe das palavras de Deus e as coloca em prática. Você não deve se concentrar em mais nada. Os líderes de igrejas devem ser capazes de conduzir todos os irmãos e irmãs a saberem como comer e beber das palavras de Deus. Esta é a responsabilidade de todos os líderes de igrejas. Sejam jovens ou velhos, todos devem considerar a importância de comer e beber das palavras de Deus e manter suas palavras em seus corações. Se você entrar nesta realidade, você terá entrado na era do reino. Hoje em dia, a maioria sente que não pode viver sem comer e beber da palavra de Deus. E seja qual for o momento, sentem que sua palavra é nova. Então o homem começa a se colocar no caminho correto. Deus usa a palavra para trabalhar e suprir o homem. Quando todos ansiarem e tiverem sede da palavra de Deus, entrarão no mundo da sua palavra. Deus falou bastante. De quanto você tem conhecimento? De quanto você entrou? Se um líder de igreja não levou irmãos e irmãs à realidade da palavra de Deus, ele foi infiel em seu dever e falhou em cumprir suas responsabilidades. Independentemente da profundidade do seu comer e beber, ou do quanto você possa receber, você deve saber como comer e beber da sua palavra. Você deve considerar sua palavra com importância e entender a importância e a necessidade do comer e beber. Deus falou tanto. Se você não come e bebe da sua palavra, nem tenta nem põe em prática a sua palavra, você não pode ser considerado como crente em Deus. Uma vez que você acredita em Deus, você deve comer e beber de sua palavra, experimentar sua palavra e viver sua palavra. Só isso é crença em Deus. Se você diz que acredita em Deus, mas não consegue proferir qualquer uma das suas palavras nem colocá-las em prática, não é considerado como crente em Deus. Isso é buscar pão para satisfazer a fome. Falar apenas de testemunho trivial, questões inúteis e questões superficiais, e não ter sequer a menor porção de realidade, não constitui crença em Deus. Como tal, você não compreendeu o modo correto de crer em Deus. Por que você deve comer e beber mais das palavras de Deus? Considera-se crença se você não come e bebe de suas palavras e só busca ascender ao céu? Qual é o primeiro passo para quem acredita em Deus? Por qual caminho Deus aperfeiçoa o homem? Você pode ser aperfeiçoado sem comer e beber da palavra de Deus? Você pode ser considerado uma pessoa do reino sem a palavra de Deus como sua realidade? O que exatamente é crer em Deus? Os crentes em Deus devem ter bom comportamento externamente, no mínimo, e é de suma importância ter a palavra de Deus. Aconteça o que for, você nunca pode se afastar da sua palavra. Seu conhecimento de Deus e o cumprimento de sua vontade são alcançados por meio de sua palavra. Todas as nações, denominações e setores serão conquistados através da palavra no futuro. Deus falará diretamente, e todas as pessoas terão a palavra de Deus em suas mãos. Através disso, as pessoas serão aperfeiçoadas. A palavra de Deus permeia tudo. As pessoas falam da palavra de Deus e da prática dela de acordo com a palavra de Deus.
embora mantida no interior, ainda é a palavra de Deus. Tanto dentro quanto fora, eles estão mergulhados na palavra de Deus e assim são aperfeiçoados. Aqueles que cumprem a vontade de Deus e são capazes de dar testemunho dele são aqueles que têm a palavra de Deus como realidade. A entrada na era da palavra, isto é, a era do reino milenar, é a obra que está sendo completada agora. A partir de agora, pratique a comunhão sobre a palavra de Deus. Somente comendo e bebendo da sua palavra e a experimentando, você poderá exibir a palavra de Deus. Somente através de suas palavras de experiência, os outros podem ser convencidos por você. Se você não tem a palavra de Deus, ninguém será convencido. Todos aqueles usados por Deus são capazes de falar a palavra de Deus. Se você não puder, isso mostra que o Espírito Santo não operou em você e você não foi aperfeiçoado. Essa é a importância da palavra de Deus. Você tem um coração que tem sede da palavra de Deus? Aqueles que têm sede da palavra de Deus têm sede da verdade, e somente esses homens são abençoados por Deus. No futuro, há muito mais palavras que Deus dirá a todas as denominações. Ele primeiro fala e pronuncia sua voz entre vocês e os completa antes de passar a falar e pronunciar sua voz aos gentios e conquistá-los. Através da palavra, todos estarão sincera e totalmente convencidos. Através da palavra de Deus e de suas revelações, o caráter corrompido do homem foi atenuado. Todos têm a aparência do homem, e o caráter rebelde do homem foi assim também atenuado. A palavra opera no homem com autoridade e conquista o homem dentro da luz de Deus. A obra que Deus fará na presente era, bem como os pontos decisivos de sua obra, podem ser encontrados todos em sua palavra. Se você não ler a palavra dele, não entenderá nada. Através do seu próprio comer e beber da sua palavra, da comunhão com irmãos e irmãs e de suas experiências reais, o seu conhecimento da palavra de Deus se tornará abrangente. Só assim você pode realmente vivê-la na realidade.